E no fronte contra o coronavírus estão os profissionais de saúde nos hospitais, nos postos, nas policlínicas. Os médicos, por exemplo, estão ali. Com o novo coronavírus. A gente volta a falar com a repórter Jaqueline Bandeira, que está no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e falar para a gente como está sendo feito esse acompanhamento do sindicato em relação ao trabalho dos médicos. Novo também para a equipe que está atendendo nos hospitais, nas unidades de saúde. Os protocolos são atualizados a todo momento e são essas pessoas que vão receber esses primeiros pacientes e tem que definir ali qual vai ser a conduta adotada, se é considerado ou não. Por isso a gente veio até o Sindicato dos Médicos de Pernambuco para saber um pouco como é que tem sido o balanço na classe dos médicos dessas últimas semanas com esses casos confirmados aqui em Pernambuco. A gente vai conversar ao vivo agora com o Dr. Tadeu Calheiros, que é secretário-geral do sindicato, do CIMEP, para falar um pouquinho dessa semana. O que é que tem chegado para vocês, o sindicato, do que os médicos têm atendido nos hospitais, se tem tido o EPI, o equipamento de proteção, para que essas pessoas não fiquem tão vulneráveis? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, um balanço dessa semana, que a gente pode dizer é que a procura nos hospitais aumentou por síndromes de gripes, por quadros febris, com desconforto respiratório. Mas a testagem ainda não nos mostra o número tão grande de Covid. Não é? Temos um surto de influenza, do H1N1, que estão mais prevalentes neste primeiro momento do que o da própria Covid. Tá? Mas em relação às denúncias que nos chegam aqui no Sindicato dos Médicos, nós abrimos um canal, desde essa última segunda-feira até hoje, de denúncias. Já chegaram mais de 87 denúncias até agora, e a grande maioria, mais de 80%, é sobre dificuldades nos equipamentos de proteção individual. E eu lembro que esses equipamentos de proteção individual são cruciais para a categoria médica. Os médicos estão lá, estão na ponta, estão dispostos para aumentar a proteção à nossa população, mas precisam se proteger. Essa semana o Estado até divulgou que esse material tinha sido adquirido, que estava sendo distribuído em alguns pontos. Vocês perceberam esse equipamento chegando para esses profissionais? Sim, nós conseguimos perceber a movimentação do Estado, a busca do Estado que está trabalhando para esse fornecimento. É preciso um pouco mais de clareza e efetividade na informação, até para a própria categoria de saúde, do tipo, qual o adequado equipamento de segurança para cada determinado posto de trabalho. Não é? Até para que não se gaste desnecessariamente algo que poderia estar sendo usado menos e também que não falte o que deveria estar se usando mais. Não é? Essa dosagem precisa de informação e essa informação precisa chegar mais rápida e mais efetiva. O senhor começou falando sobre teste. Essa semana também, durante os pronunciamentos, também da necessidade de testar os profissionais que estão nos hospitais. Por enquanto, isso já foi possível aqui no Estado? Infelizmente, ainda não. É bem verdade que a Secretaria, o próprio secretário de Saúde, já afirma isso publicamente, dessa necessidade. Esse entendimento já é coletivo. Falta ainda chegar esse equipamento e direcionar o fluxo, em qual local vai ser a coleta, onde vai ser os locais de procuras descentralizados. E é fundamental e importante. Não é por um ato de preferência, mas é porque o médico está na ponta. Se ele adoece, ele vai para os dias. Nós vamos perder mais um profissional ali na ponta. Então precisamos diminuir esse tempo para que ele possa voltar a trabalhar. Esse teste, se dá negativo, nós conseguimos diminuir esse tempo e ainda interrompemos um possível vetor, que é o próprio profissional de saúde, como um disseminador do próprio vírus. Então é muito importante essa testagem nos profissionais de saúde. Outra reivindicação, se a gente pode falar assim também, que vocês têm lutado em relação aos médicos acima de 60 anos, perfeito, que eles continuam trabalhando. Perfeito. Não é? É sabido por todos hoje, né? Está amplamente divulgado quem são os grupos de risco. E não se discute, acima de 60 anos é grupo de risco. É importante frisar que esses médicos querem contribuir. Eles querem continuar atuando, podem estar atuando na teleorientação, na tutoria de outros profissionais, em estudos epidemiológicos, mas precisamos, como indivíduos, tirar eles ali da linha de frente e há, neste momento, efetivo suficiente de pessoas, de profissionais menos vulneráveis para essa substituição. Então, temos cobrado muito para que o Estado se pronuncie a respeito desses profissionais. Doutor Tadeu, e como médico também, só para a gente finalizar, para reforçar para o pessoal de casa agora, pensando nesse fim de semana, os cuidados de reforçar a prevenção, até para não sobrecarregar também o serviço para o lado de vocês. Perfeito. É importante a gente seguir
E o que nossas autoridades sanitárias, que o Ministério da Saúde vem recomendando, o isolamento social, manter esse distanciamento que nós temos o cuidado, um microfone higienizado antes, a limpeza das mãos, que é muito recomendada. Enfim, fique em casa. Muito obrigada pelas informações. Ciro, a gente volta com você no estúdio. Obrigado, Jaqueline, mais uma vez, ao Dr. Tadeu Calheiros, também do CIMEP, na participação aqui no Jornal da Clube.